Audiobook O Príncipe, Nicolás Maquiavel. Estamos na parte 3, capítulo 3, dos Principados Mistos. Mas é nos Principados Novos que residem as dificuldades. Em primeiro lugar, se não é totalmente novo, mas sim como um membro anexado a um estado hereditário, que, em seu conjunto, pode chamar-se quase misto, as suas variações resultam principalmente de uma natural dificuldade inerente a todos os principados novos. É que os homens, com satisfação, mudam de senhor pensando melhorar, e esta crença faz com que o lancem mão de armas contra o senhor atual. No que se enganam, porque, pela própria experiência, percebem mais tarde ter piorado a situação. Isso depende de uma outra necessidade natural e ordinária, a qual faz com que o novo príncipe sempre precise ofender os novos súditos com seus soldados e com outras infinitas injúrias que se lançam sobre a recente conquista. Dessa forma, tens como inimigos todos aqueles que ofendeste com a ocupação daquele principado, e não podes manter como amigos os que te puseram ali, por não poderes satisfazê-los pela forma porque tinham imaginado, nem aplicar-lhes corretivos violentos, uma vez que estas a eles obrigados. Porque sempre, mesmo que fortíssimo em exércitos, tem-se necessidade do apoio dos habitantes para penetrar numa província. Foi por essas razões que Luís XII, rei de França, ocupou Milão rapidamente e logo depois o perdeu, para tanto bastando inicialmente as forças de Ludovico, porque aquelas populações que lhes haviam aberto as portas, reconhecendo o erro de seu pensar anterior e decrescente daquele bem-estar futuro que haviam imaginado, não mais podiam suportar os dissabores ocasionados pelo novo príncipe. É bem verdade que, reconquistando posteriormente as regiões rebeladas, mais dificilmente se as perdem. Eis que o Senhor, em razão da rebelião, é menos vacilante em assegurar-se da punição daqueles que lhes faltaram com a lealdade, em investigar os suspeitos e em reparar os pontos mais fracos. Assim sendo, se para que a França viesse a perder Milão pela primeira vez, foi suficiente um duque Ludovico que fizesse mortins nos seus limites. Já para perdê-lo pela segunda vez, foi preciso que tivesse contra si o mundo todo e que seus exércitos fossem desbaratados ou expulsos da Itália, o que resultou das razões logo acima apontadas. Não obstante, tanto na primeira como na segunda vez, Milão foi-lhe tomado. As razões gerais da primeira foram expostas. Resta agora falar sobre as da segunda vez e ver quais remédios dispunha a França e de que meios poderá valer-se quem venha a encontrar-se em circunstâncias tais, para poder manter-se na posse da conquista melhor do que o fez esse país. Digo, consequentemente, que esses estados conquistados e anexados a um estado antigo ou são da mesma província ou da mesma língua, ou não o são. Quando o sejam, é sumamente fácil mantê-los sujeitos. Maxime quando não estejam habituados a viver em liberdade, e para dominá-los, seguramente será bastante ter se extinguido a estirpe do príncipe que os governava, porque nas outras coisas, conservando-se suas velhas condições e não existindo alterações de costumes, os homens passam a viver tranquilamente, como se viu ocorrido com a Borgonha e Bretanha, a Gasconha e a Normândia, que por tanto tempo estiveram com a França. Isto a desrespeito da relativa diversidade de línguas, mas graças à semelhança de costumes facilmente se acomodaram entre eles. E quem conquista, querendo conservá-los, deve adotar duas medidas. A primeira, fazer com que a linhagem do antigo príncipe seja extinta. A outra, aquela de não alterar nem as suas leis nem os impostos. Por tal forma, dentro de muito curto lapso de tempo, o território conquistado passa a constituir um corpo todo com o príncipe antigo. Mas quando se conquistam territórios numa província com língua, costumes e leis diferentes, aqui surgem as dificuldades e é necessário haver muito boa sorte e habilidade para mantê-los.
e um dos maiores e mais eficientes remédios seria aquele do conquistador e habitá-los. Isso tornaria mais segura e mais duradoura a posse adquirida, como ocorreu com o turco da Grécia, que, a despeito de ser observado todas as leis locais, não teria conservado esse território, se para aí não tivesse se transferido. Isso porque, estando no local, pode-se ver nascerem as desordens, e rapidamente podem ser elas reprimidas. Aí não estando, delas somente se tem notícias quando já alastradas e não mais passíveis de solução. Além disso, a província conquistada não é saqueada pelos lugartenentes. Os súditos ficam satisfeitos porque os recursos ao príncipe se torna mais fácil, donde tem mais razões para amá-lo, querendo ser bons e para temê-lo, caso queiram agir por forma diversa. Quem do exterior desejar assaltar aquele estado, por ele terá maior respeito, donde habitando, o príncipe somente com muita dificuldade poderá vir a perdê-lo. Outro remédio eficaz é instalar colônias num ou dois pontos, que sejam como grilhões postos àquele estado. Eis que é necessário ou fazer tal, ou aí manter muita tropa. Com as colônias não se depende muito, e sem grandes custos podem ser instaladas e mantidas, sendo que sua criação prejudica somente aqueles de quem se tomam os campos e as casas para cedê-los aos novos habitantes, os quais constituem uma parcela mínima do estado conquistado. Ainda, os assim prejudicados, ficando dispersos e pobres, não podem causar dano algum, enquanto os que não são lesados ficam à parte, amedrontados, devendo aquietar-se ao pensamento de que não poderão errar para que a eles não ocorra o mesmo que aconteceu àqueles que foram expoliados. Concluo dizendo que estas colônias não são onerosas, são mais fiéis, ofendem menos e os prejudicados não podem causar mal, tornados pobres e dispersos, como já foi dito. Por onde se depreende que os homens devem ser acarinhados ou eliminados, pois, se vingam das pequenas ofensas, das graves não podem fazê-lo. Daí decorre que as ofensas que se faz ao homem deve ser tal que não se possa temer vingança. Mas mantendo em lugar de colônias, forças militares, gasta-se muito mais, absorvida toda a arrecadação daquele estado na guarda aí destacada. Dessa forma, a conquista transforma-se em perda e ofende muito mais porque danifica todo aquele país com as mudanças do alojamento do exército. Incômodo esses que todos sentem e que se transforma cada habitante em inimigo. E são inimigos que podem causar dano ao conquistador, pois vencidos ficam à sua própria casa. Sob qualquer ponto de vista, essa guarda armada é inútil, ao passo que a criação das colônias é útil. Deve ainda quem se encontre à frente de uma província diferente, como foi dito, tornar-se chefe, defensor dos menos fortes, tratando de enfraquecer os poderosos e cuidando que, em hipótese alguma, aí penetre um forasteiro tão forte quanto ele. E sempre surgirá quem seja chamado por aqueles que na província se sintam descontentes, sejam por excessiva ambição, seja por medo, como viu-se terem os etólios introduzidos na Grécia os romanos que, aliás, em todas as outras províncias que conquistaram, fizeram-no auxiliados pelos retrospectivos habitantes. E a ordem das coisas é que, tão logo um estrangeiro poderoso penetre em uma província, todos aqueles que nela são mais fracos a ele deem adesão, movidos pela inveja contra quem se tornou poderoso sobre eles. Tanto assim é que, em relação a estes, não se torna necessário grande trabalho para obter seu apoio, pois logo todos eles, voluntariamente, formam um bloco com o seu estado conquistado. Apenas deve haver o cuidado de não permitir adquirirem eles muito poder e muita autoridade, podendo o conquistador facilmente, com suas forças e com o apoio dos mesmos, abater aqueles que ainda estejam fortes, para tornar-se senhor absoluto daquela província.
E quem não se encaminhar satisfatoriamente a esta parte, cedo perderá a sua conquista. E enquanto puder conservá-la, terá infinitos aborrecimentos e dificuldades. Os romanos, nas províncias de que se assenhorearam, observaram bem estes pontos. Fundaram colônias, conquistaram as amizades dos menos prestigiosos, sem lhes aumentar o poder. Abateram os mais fortes e não deixaram que os estrangeiros poderosos adquirissem o conceito. Quero tomar como exemplo apenas a província da Grécia. Os aqueus e os atólios tornaram-se amigos dos romanos. Foi abatido o reino dos macedônios e daí foi expulso Antíoco. Mas nem os méritos dos aqueus e dos etólios lhes asseguraram permissão para conquistar algum estado. Nem a persuasão de Felipe logrou fazer com que os romanos se tornassem seus amigos e não o diminuíssem. Nem o poder de Antíoco conseguiu fazer com que os mesmos autorizassem a manter seu domínio naquela província. Isso tudo ocorreu porque os romanos fizeram nestes casos aquilo que todo príncipe inteligente deve fazer: não somente vigiar e ter cuidado com as desordens presentes, como também com as futuras, evitando-as com toda a cautela, porque previstas a tempo, facilmente lhes pode opor corretivo. Mas, esperando que se avizinhem, o remédio não chega a tempo, e o mal já então se tornou incurável. Ocorre aqui como no caso dos tuberculosos, segundo os médicos. No princípio é fácil a cura e difícil o diagnóstico, mas com o decorrer do tempo, se a enfermidade não foi reconhecida nem tratada, torna-se fácil o diagnóstico e difícil a cura. Assim também ocorre nos assuntos do Estado, porque, conhecendo com antecedência os males que o atinge, o que não é dado senão a um homem prudente, a cura é rápida. Mas quando, por não se os ter conhecido logo, vêm eles a crescer de modo a se tornarem conhecimento de todos, não mais existe o remédio. Contudo, os romanos, prevendo as perturbações, sempre as tolheram e jamais para fugir à guerra. Permitiram que as mesmas seguissem seu curso, pois sabiam que a guerra não se evita, mas apenas se adia em benefício dos outros. Por isso mesmo, promoveram a guerra contra Felipe e Antíoco, na Grécia, para evitar terem de fazê-la na Itália. E, no entanto, podiam ter evitado a luta naquele momento, se o quisessem. Nem em momento algum lhes agradou aquilo que todos os dias está nos lábios dos entendidos de nosso tempo: o desejo de gozar do benefício da contemporização, mas sim apenas aquilo que resultava de sua própria virtude e prudência. Na verdade, o tempo lança à frente todas as coisas e pode transformar o bem em mal e o mal em bem. Mas voltaremos à França e examinemos se ela fez alguma coisa que expomos, falando eu de Luís e não de Carlos, porque foi daquele que, por ter mantido mais prolongado o domínio na Itália, melhor se viram os progressos. E vereis como ele fez o contrário que se deve fazer para conservar um estado numa província diferente. O rei Luís foi conduzido à Itália pela ambição dos venezianos, que por tal meio quiseram ganhar o estado da Lombardia. Não desejo censurar o partido tomado pelo rei, porque querendo começar a pôr um pé na Itália e não tendo amigos na província, sendo-lhe ao contrário, fechadas todas as portas em razão do comportamento do rei Carlos, foi obrigado a servir-se daquelas amizades com que podia contar e ter-lhe-ia resultado bem escolhido esse partido, se nos outros manejos não tivesse cometido erro algum. Conquistada, pois, a Lombardia, o rei readquiriu prontamente aquela reputação que Carlos perdera. Genova cedeu, os florentinos tornaram-se seus amigos. O Marquês de Mantua, o Duque de Ferrara, Bentivoglio e Senhora de Forli, o Senhor de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, os Luqueses, os Pisanos e os Sieneses. Todos foram ao seu encontro para tornarem-se seus amigos. Os venezianos puderam considerar então a temeridade da resolução que havia adotado, pois que,
Para conquistar 2 tratos de terra na Lombardia, fizeram o rei tornar-se senhor de 2 terços da Itália. Considere-se agora com quanta facilidade podia o rei manter a sua reputação na Itália se, observadas as normas já referidas, tivesse conservado seguro e defendidos todos aqueles seus amigos que, por serem, em grande número, fracos e medrosos, uns em relação à igreja, os outros face aos venezianos, precisavam sempre estar com eles. Por meio deles, poderia facilmente ter se assegurado contra os que ainda se conservaram fortes. Mas ele, apenas chegado a Milão, fez o contrário, dando auxílio ao Papa Alexandre para que ocupasse a Romanha. Nem percebeu que com essa deliberação enfraquecia a si próprio, afastando os amigos e aqueles que lhes tinham lançado aos braços, enquanto engrandecia a igreja acrescentando ao poder espiritual, que lhe dá tanta autoridade, tamanha força atemporal. Cometido um primeiro erro, foi compelido a seguir praticando outros até que, para pôr fim à ambição de Alexandre e evitar que este se tomasse senhor da Toscana, teve de vir pessoalmente à Itália. Não lhe bastou ter tornado grande a igreja e perder os seus amigos, por querer o reino de Nápoles. Dividiu com o rei da Espanha, sendo primeiro o árbitro da Itália. Aí colocou um companheiro para que os ambiciosos daquela província e os descontentes com ele tivessem onde recorrer. E em vez de deixar naquele reino um soberano a ele sujeito, tirou-o para, em seu lugar, colocar um outro que pudesse expulsá-lo dali. É coisa muito natural e comum o desejo de conquistar, e sempre, quando os homens podem fazê-lo, serão louvados, ou pelo menos não serão censurados. Mas quando não têm possibilidade e querem fazê-lo de qualquer maneira, aqui está o erro, e, consequentemente, a censura. Se a França, pois podia assaltar Nápoles com suas forças, devia fazê-lo. Se não podia, não devia dividir esse reino. E se a divisão que fez com que os venezianos sobre a Lombardia mereceu desculpa por ter com ela firmado o pé na Itália, aquela merece censura, em razão de não ser justificada por essa necessidade. Tinha, pois, Luís cometido esses 5 erros, eliminou os menos fortes, aumentou na Itália o prestígio de um poderoso, aí colocou um estrangeiro poderosíssimo, não veio habitar no país e não instalou colônias. Estes erros, contudo, poderiam não ter causado dano enquanto vivo ele fosse, se não houvesse sido cometido o 6º erro, tomar os territórios aos venezianos. Na verdade, se não tivesse tornado grande a igreja, nem introduziu a Espanha à Itália, seria bem, seria bem razoável e necessário enfraquecê-los. Mas tomados que foram, aqueles partidos nunca deveriam consentir na ruína dos mesmos, pois, sendo poderosos, teriam sempre mantido aquelas à distância da Lombardia, e isso porque os venezianos jamais iriam consentir em qualquer manobra contra este estado, a menos que eles se tornassem os senhores, da mesma forma que os outros não iriam querer tomá-lo à França para dá-lo aos venezianos, ao mesmo tempo que lhes faltava coragem para entrar em luta com estes e com a França. E se alguém dissesse: o rei Luís cedeu a Romanha a Alexandre e o reino à Espanha para fugir de uma guerra? Respondo com as razões já anteriormente expostas de que nunca se deve deixar prosseguir uma crise para escapar a uma guerra, mesmo porque dela não se foge, mas apenas se adia para desvantagem própria. E se alguns outros alegassem a palavra que o rei havia dado ao Papa, qual há de realizar para ele aquela conquista em troca da dissolução de seu casamento e do chapéu cardinalício para o arcebispo de Rouen? Respondo com o que mais adiante lhe dira acerca da palavra dos príncipes e de como se deve respeitar. Perdeu, pois, o rei Luís a Lombardia por não ter respeitado nenhum dos princípios observados por outros que dominaram províncias e quiseram conservá-las. Não há aqui milagre algum, mas é sim muito comum e razoável. E deste assunto falei em Nantes ao arcebispo de Rouen,
quando Valentino, assim popularmente chamado César Borgia, filho do Papa Alexandre, ocupava a Romanha, porque dizendo-me o cardeal de Rouen que os italianos não entendiam de guerra, retruquei-lhe que os franceses não entendiam do Estado, pois que, se de tal compreendessem, não teriam deixado que a Igreja alcançasse tanta grandeza. E por experiência viu-se que a grandeza da Igreja e da Espanha na Itália foi causada pela França, e a ruína desta foi acarretada por aquelas. Disso se extrai uma regra geral que nunca ou raramente falha. Quem é causa do poder de alguém arruína-se, porque esse poder resulta ou da astúcia ou da força, e ambas são suspeitas para aqueles que se tornou poderoso.